Hoje eu quero trazer para você um vídeo bem importante quando a gente fala de liderança, de organizações, de empresas, mesmo que ela seja micro. Tem uma coisa que tem um valor gigante e esse negócio se chama cultura organizacional. A sua empresa tem cultura organizacional? Como é que você avalia isso? O que você conhece de cultura organizacional? Cultura organizacional envolve valores, envolve estrutura, entender como é que a empresa verdadeiramente funciona, como é que a empresa está organizada a nível de gestão, de pessoas, e uma cultura organizacional forte e positiva faz com que as empresas, eu vou dizer assim, as empresas prosperem e as pessoas que estejam, trabalhando nessa empresa também entendam e desenvolvam aquele senso de dono. Trabalhando, eu posso dizer assim, trabalhando com muita clareza do que é verdadeiramente ter esse senso de dono, do que é uma cultura organizacional forte que faz com que as pessoas que estejam lá dentro vivam aquele negócio também. Vamos nessa? Vamos saber um pouco mais. Eu vou trazer aqui 7 pontos importantíssimos para se ter uma cultura forte e positiva. Vamos nessa. O primeiro ponto, e eu diria o base, sabe o ponto base, que é defina valores. Quais os valores que determinam e que gerem a sua empresa? Segurança, ética, desenvolvimento contínuo. Existem diversos tipos de valores e é importante você entender e ter clareza dos seus valores, principalmente quando a gente fala de micro e pequena empresa, que você ainda enquanto dono, dono da empresa, CEO da empresa, os seus valores pessoais estarão interligados com os valores da empresa. Quando as empresas ficam maiores, estão em grande porte, a gente sabe que isso envolve um pouquinho de diferente, porque tem um mercado, tem algumas outras coisas que influenciam. Mas olhe para um ponto extremamente importante. Valores determinam base, sustentação. Então, conheça e entenda quais são os valores que são importantes para a sua empresa. Um outro ponto, o segundo ponto, contrate com base na cultura. As pessoas que vierem trabalhar com você, as pessoas que você quer contratar, elas precisam primeiro ter clareza da cultura da empresa. O que a gente só tem clareza, vamos dizer assim, quando você vive isso, tá? Quando você vive as pessoas, os processos, entende como a empresa funciona. Mas na contratação você já consegue passar para a pessoa, para as pessoas que estão vindo, para conhecer um pouco da cultura da empresa e também para entender se os valores dessas pessoas estão alinhados com os valores que a empresa tem. Isso é extremamente importante, porque aí você contrata sabendo que aquelas pessoas estão alinhadas com o que você está buscando, com o que a sua empresa quer e pratica. Um outro ponto é reconheça o desempenho. Como assim reconhecer o desempenho? Dentro do seu processo de RH, de gestão de pessoas, você precisa ter clareza de um plano de desenvolvimento individual e clareza junto ali, eu diria junto com o planejamento estratégico, entender metas, objetivos, os resultados que estão sendo buscados, certo? E aí você alinha o plano de desenvolvimento das pessoas para que as pessoas estejam no mesmo patamar, sejam cobrados, pelo desempenho alinhado com o resultado que a empresa preza, busca. Então, ter esse plano de desempenho ali, reconhecer as pessoas pelos resultados que elas geram em prol da empresa, faz parte da cultura, porque você
começa a entender, primeiro, fazer com que a pessoa esteja alinhada e entenda, né, o papel dela na empresa, o valor que ela tem para a empresa. E segundo, que ela seja reconhecida por isso, pelos resultados que ela também gera em prol dessa empresa. Um outro ponto é a comunicação eficaz e muito clara. Quando a gente tem uma cultura organizacional forte, o comunicado não fica só nos gestores, nos líderes. A comunicação, ela é passada para toda a empresa. Todas as pessoas têm clareza, têm ciência do que está acontecendo, das mudanças. O plano de comunicação é muito claro, muito objetivo. Então as pessoas, elas não se sentem vendidas quando algo acontece, quando uma novidade surge, quando um problema que está sendo ali resolvido ou até que venha sair do controle, as pessoas não se sentem vendidas, recebendo a informação pela mídia, pelo mercado, enfim. Comunicação é base. Eu falo tanto sobre isso aqui, né? Quando eu falo de alta performance, quando eu falo de ter empresas sólidas, líderes que se sentem e se colocam no lugar do líder, que são protagonistas. Olhar para isso por trás desse CPF incrível, desse líder incrível, tem uma cultura forte. E eu vou contar uma coisa para você. Minha empresa tem 2 pessoas trabalhando. Eu já penso nisso. Quando eu converso com as pessoas, quando eu converso com a estagiária, quando eu olho, né, para fora da minha empresa, vejo as coisas acontecendo. Mas se eu tenho um planejamento estratégico, eu tenho uma estrutura de missão, visão, valores, eu me coloco a executar isso. Eu vivo isso, eu passo isso internamente na empresa e externamente. Então, assim, não deixe para começar a olhar para a cultura organizacional, né, entendendo como funciona, o que é que significa, pensando, tipo, não, quando eu tiver uma empresa forte, grande, eu vou pensar nisso. Quinto ponto, e eu diria, talvez, ele está muito alinhado à comunicação, mas é um ponto que fala sobre manter a transparência. Nem sempre a gente vai comunicar coisas legais, coisas boas. Às vezes é uma mudança que impacta em redução de pessoas na equipe, às vezes é uma mudança que impacta deslocamento, vai mudar a empresa, vai transferir pessoas para outros estados. Mas ser transparente é extremamente importante para que você, enquanto empresário, você, enquanto gestor, tenha o seu time jogando junto com você. A partir do momento que você não é transparente com situações, com coisas boas, com resultados positivos, que às vezes as pessoas até não falam também sobre os resultados positivos, mas quando você perde isso, gera inclusive uma perda de confiança. E se você tem uma empresa na qual as pessoas confiam nos líderes, confiam no processo, vivem a cultura organizacional, esse é um jogo que vai, assim, um ganha-ganha sempre. Sempre, sempre, sempre. Um outro ponto, o 6º ponto aqui, é desenvolver as lideranças. E aí anota isso, quem divulga a cultura como pessoa master, assim, quem é a primeira pessoa que divulga a cultura nas empresas? Os líderes. Ponto. Os líderes. Não tem para onde correr. Por quê? Porque o líder, ele é a pessoa que também está gerindo os processos, que também está ajudando, né, em determinadas empresas nas tomadas de decisão, nas ações que estão sendo feitas. O líder pode ser a pessoa que contrata, não é só o RH. O RH, ele faz parte, né, faz aquele processo inicial, mas geralmente o líder conversa com os candidatos
para entender se está alinhado tecnicamente, se está aliado comportamentalmente, se está dentro, né, dos valores da cultura organizacional, se a pessoa já trabalhou em projetos nos quais são projetos que estão ali alinhados, geraram resultados nos quais essa empresa quer que também tenha esses resultados. Então, o líder é a pessoa que casa junto com a cultura organizacional, eu posso dizer assim. E ele olha, pega a cultura organizacional, o livrinho de cultura organizacional, os processos, os procedimentos e pau na máquina faz o negócio acontecer. Para a gente fechar esse ciclo, invista em capacitação. Por que em capacitação? Que as pessoas, e aqui eu digo não só para manter a cultura organizacional forte, é para fazer com que as pessoas estejam preparadas para viver mudanças, para potencializar os seus resultados, para estarem alinhados no mesmo caminho que a empresa está indo. Eu ainda escuto muito a questão de que investir em treinamento, principalmente pós-pandemia, é desafiador, exige recurso financeiro, mas tem uma frase que para mim é uma frase que eu, assim, vamos dizer, como é que eu posso dizer? É uma frase, enfim, que me marcou desde a primeira vez que eu li ela, tá? Eu não escutei, eu li, né? Aquela história de é melhor você ter um funcionário bem treinado, que gere os resultados, que esteja completamente capacitado para realizar o que ele precisa realizar na empresa, tá? Do que você ter uma pessoa que você não treina, que você não acompanha, e ele, ao invés de estar gerando os resultados que ele deveria gerar, que ele tem capacidade de gerar, ele está fazendo coisas erradas. Ele está ali, né, não atendendo a expectativa. Porque ainda muita empresa, eu ainda escuto, é uma pena isso. As empresas dizendo, não, mas eu vou treinar a pessoa e daqui a pouco ela vai embora. É melhor um inteligente, pronto para dar o seu máximo resultado dentro da sua empresa, do que eu ia falar uma coisa aqui, mas não vou falar. Uma pessoa que não atende às suas expectativas. Pense nisso. Se você é empresário, se você é um líder organizacional, lembre que é melhor investir numa pessoa que vai gerar grandes resultados dentro da sua empresa do que ter uma pessoa mediana que não vai atender às suas expectativas e que você acha que, enfim, não posso contratar outra pessoa num nível mais acima, então vamos manter aqui, fazendo esse meia boca. Ok? Pense nisso, utilize esses 7 pontos na sua empresa, não foque. Se você ainda está em desenvolvimento, se você é um líder em desenvolvimento, lembre disso, o quanto que você vai precisar se desenvolver para ter uma cultura organizacional forte na sua empresa, mas também eu falei muito sobre o papel da empresa. Eu vou deixar minha última mensagem com o papel do líder. Se a empresa não investe em você, você precisa investir em você. Por que isso? Porque conhecimento é algo seu, individual, que jamais qualquer pessoa vai tirar. Então, se talvez o seu lugar não seja nessa empresa, você vai buscar o seu lugar em uma outra empresa, na qual pode estar alinhada aos seus valores, às suas crenças, aos seus comportamentos, ao que você verdadeiramente enxerga como carreira profissional. Então, o seu autodesenvolvimento faz parte do processo também. Às vezes você vai precisar colocar na sua verba financeira treinamento. Uma verbinha ali no mês para fazer 2, 3 cursos no ano, enquanto a empresa faz em outros. Faz parte do processo. O seu autodesenvolvimento é seu e ninguém vai tirar. Vamos nessa! Se você gostou desse vídeo, clica aqui, curte,
tá? Acompanha, comenta o que você achou desse vídeo sobre cultura organizacional. Se você quiser trazer outros pontos, compartilha aqui também. Eu adoro quando as pessoas trazem, poxa, Aline, você falou um negócio massa, mas eu tenho outros para te falar. Eu amo, adoro, porque eu aprendo. Né? Não é só de mim para você, é de você também, pode trazer novas oportunidades para que eu possa conhecer. Ok? Pau na máquina, coloque-se em prática e lembre, cultura organizacional não é só para os grandes ou para as grandes organizações. Se você tem uma pequena empresa, invista nisso.